forte apoio. Brincando de Deus, aspectos éticos da engenharia genética, da clonagem de seres humanos. Nós, como estudantes da Bíblia, nós temos que procurar respostas e caminho para os diversos dilemas humanos. E quanto mais a vida humana se torna complexa, mais a vida humana exige de nós decisões diárias. E nós sempre decidimos, eu e você sempre decidimos. Mesmo que você chegue à conclusão que não decidiu nada, você decidiu. Porque uma não decisão é uma decisão, a de não decidir. Então você não tem escapatória. Sempre tomamos decisões. Não vou decidir nada agora. Você decidiu que não vai decidir. É também uma decisão. Ao decidir que não vai decidir, você tomou como ponto de partida referenciais. Quais foram eles? Até a Bíblia diz que quem sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando, nisso está falhando. Então uma não decisão pode estar incorreta. Percebe? Então uma não decisão também exige de nós que escolhamos os caminhos, que escolhamos os referenciais em si. Para muitos temas, como engenharia genética, clonagem, são temas misteriosos e até perigosos. Haja vista aí o relâmpago ali, né? Estaria o homem querendo brincar de Deus, manipular a vida, redescobrir a vida, reconstruir o ser humano. De fato, esse tema é um tema bem complexo, sem dúvida nenhuma, é um tema que traz-nos reflexões profundas sobre o homem brincando ou não de Deus, o ser humano bancando ou não Deus, querendo substituir Deus. Temos que fazer perguntas sérias. Quais são, por exemplo, os limites da decisão humana? Até que ponto nós podemos seguir nas pesquisas? Além de salvar muitas vidas, o progresso científico tem também ampliado a própria qualidade de vida. Esse é um outro lado importante que eu quero destacar para vocês. Traz uma faca de dois legumes, como dizem por aí, né? Uma faca de dois gumes. Tanto você pode trazer benefícios quanto implicações diversas. Quer dizer, tanto você pode manipular a vida. A mãe poderá fazer um exame genético do feto que está se desenvolvendo em seu ventre e decidir que ela não quer aquele feto que tenha previsão, por exemplo, de ter uma testa larga quando chegar a certa idade, ou que vai ter olhos de cor X ou YZ, ou que é um menino, uma menina. De repente ela quer, por exemplo, uma criança hermafrodita que possa, depois de nascida, escolher o seu sexo. O hermafrodita tem os dois aparelhos genitais. Então a pessoa poderá dizer, não, eu não quero esse feto, esse embrião, por favor, descarte. Crie no laboratório um outro embrião com essas características. Então é tipo você vai fazer um pedido de um computador, eu quero um computador com tal processador, tantas memórias, placa assim, on-board, on-board, etc., off-board, e você então entra com o pedido. E então muitas pessoas imaginam que poderá ser assim. E quem assistiu o filme Gattaca, é assim mesmo o título, Gattaca, C-A-T-A-G-A. Aluga na videolocadora, você vai descobrir isso que eu estou falando. Você fala assim, será que isso vai acontecer? Eu tenho duas respostas para você. Não sei e talvez aconteça. Poderá talvez acontecer, porque nós estamos com pesquisas científicas tão avançadas que sequer são publicadas, por causa das implicações em relação à vida, em relação à destruição de vida, como por exemplo pegar um embrião que é um ser humano, uma fase celular bem inicial, congelado em hidrogênio, em baixa temperatura, uma baixa temperatura muito baixa mesmo, e esse ser discute-se se é um ser humano ou não. E inclusive o governo brasileiro estabelece que embriões com mais de 3 anos poderão ser descartados porque não podem ser recuperados. E essa lei ela é uma lei que não coincide com as experiências científicas, porque embrião com mais de 3 anos pode sim ser aproveitado. Então, decisões lá do exterior que vem para o restante do Brasil, lá da cidade chamada Brasil, né? Do exterior. Então, são decisões que às vezes são incompatíveis com a própria legislação. Há pouco tempo atrás, o mundo ficou agitado com a notícia da possibilidade da clonagem de um ser humano pelo médico italiano Severino Antinori.
Ele trabalhou muito para isso, não se teve mais notícia, mas o mundo todo ficou alvoroçado. E esses recentes avanços da ciência, que é conhecida como engenharia genética, não apenas trazem inúmeros benefícios às pessoas, mas também, como eu disse, preocupações de natureza ética, preocupações que têm a ver com as decisões, se são certas ou não, estamos ou não valorizando a vida, estamos ou não trazendo dignidade à vida, estamos ou não manipulando a vida, estamos ou não querendo bancar Deus, dizendo como o ser humano deverá ser. Então, isso na mesma proporção. Então, é de um manuseio laboratorial que chega a uma sofisticação tal que o cientista genético manipula célula por célula. Hoje ele consegue, inclusive, detectar e manipular a penetração do espermatozoide num óvulo, e isso ser controlado. Há pipetas no laboratório que elas conseguem capturar um sêmen só, um espermatozoide só. Só para vocês terem uma ideia de como isso está de maneira tão avançada. Então, o manuseio laboratorial, ele chega a essa sofisticação que o cientista genético começa a pensar ser um pequeno Deus brincando com as suas descobertas, com suas associações, especialmente agora com a busca decisiva pela clonagem humana. Isto é, a construção do homem no laboratório, a construção de um bebê inteiramente num próprio laboratório. Isso é algo que já tem pesquisas avançadas. O custo é elevadíssimo. Significa o quê? O custo financeiro, sem dúvida, mas mais ainda, significa que para chegar a produzir um homem ou uma mulher, teremos que sacrificar X embriões para chegarmos a um ser em si. Então, esse também é um outro custo. Quando começou a engenharia genética e a clonagem de seres, essa é uma pergunta. Quando começou? Você vai dizer, bom, começou agora em 1800. Não. Na minha opinião, a clonagem de seres começou na criação do mundo. Quando o homem nasce, formado da terra, e dele Deus tira uma parte, que é a costela, no hebraico tselá, e desta costela Deus faz uma operação genética e constrói a mulher. Percebe? Então aí nós temos já a primeira clonagem. Só que é uma clonagem diferente, porque a clonagem que se fala hoje é a clonagem de seres iguais. Você vai trabalhar com seres semelhantes. E ali Deus fez um ser diferente. Deus cria o homem, macho, rascunho, depois cria a mulher, a obra-prima. Não é isso? E aí então Deus cria a mulher do homem. E é interessante porque Deus usa para criar a mulher um osso. E se diz que de dentro do osso se retiram células, por exemplo, como a medula, que é utilizada para vencer a própria leucemia. Então é interessante que os teólogos possam sair das suas pirâmides, dos seus gabinetes, e estudarem por que Deus usa um osso para criar desse osso um outro ser. Quem sabe os cientistas genéticos precisariam também pesquisar aí e talvez descobririam muito mais coisas do que têm descoberto, enfiados, metidos lá no seu laboratório. E afinal, então, o que é clonagem? Será possível clonar o ser humano, copiar o ser humano, clonar, copiar? Um ser humano copiado ou clonado teria, por exemplo, alma? Ou seria só um ser biológico? São perguntas, e vocês verão que para algumas temos resposta, para algumas não temos resposta, e há perguntas que nem nós sabemos que existem. Tão complexo que é o assunto. Então nós assim entramos na compreensão de engenharia genética, que vai trabalhar com modernas técnicas de biologia molecular. Então a biologia das moléculas, ela vai mais longe, ela não pega a biologia das células, ela vai trabalhar com a constituição das células. Percebe? É tipo você pegar na areia do mar, em vez de olhar a areia como um todo, você pegar uma lupa, uma lente, e abaixar na areia do mar, e pegar um grãozinho só da areia do mar, e começar a analisar aquele grãozinho no microscópio, em vez de olhar um punhado de areia. Um punhado de areia seriam células, e um grãozinho seria uma pequena parte de todas as outras partes da célula. Então a engenharia genética trabalha com isso, com as moléculas que compõem a própria célula. Então aí temos a biotecnologia.
envolve a manipulação do processo biológico, natural de micro-organismos, plantas, animais, inclusive o ser humano é considerado um animal. O homem tem também se utilizado a biotecnologia há centenas de anos. Por exemplo, o feitio de pão, no levedo, é uma biotecnologia antiga. Cerveja, queijo, tudo isso é uma biotecnologia, porque você usa, digamos, elementos vivos que irão produzir alimentos. E a cultura que você toma é biotecnologia. Entretanto, as modernas técnicas da biologia molecular, em particular a engenharia genética, têm apresentado novas possibilidades, principalmente no nível industrial e na produção, inclusive, de vacinas. E na produção de insulina, por exemplo, sintética, que tem um efeito muito melhor para o organismo. A tecnologia da engenharia genética, por exemplo, considera as células vivas como células possíveis de serem controladas pelas suas características genéticas, que são transmitidas de geração para outra. Então aí você vai trabalhar na constituição básica da célula. Essas células têm instruções genéticas, tipo programas de computador, nós traríamos uma linguagem muito popular aqui, e esse código de informações são transmitidos de pais para filhos. E aí há esse código baseado em uma substância chamada DNA, que é uma abreviatura de ácido desoxirribonucleico, que contém mensagens intrínsecas à sua estrutura química. Então você tem ali as instruções, tipo uma receita de bolo, e você vai seguindo os passos daquela receita. Só que nesse caso, aquela receita é uma receita automática que você põe no fogão, e o fogão engole a receita e já sai o bolo pronto do outro lado. É o mecanismo em si da própria vida. Esse código está registrado nessa substância DNA, que é a mais simples de se chegar. A engenharia genética, de uma maneira geral, ela envolve a manipulação dos genes e, consequentemente, a criação de inúmeras combinações entre os genes, esses DNAs, e os primeiros experimentos envolveram materiais genéticos em animais, depois em plantas, com a transferência desses códigos das plantas para micro-organismos, tais como leveduras e bactérias, que vão crescer em quantidade suficiente para poderem ser utilizados. Produtos que primariamente eram obtidos em pequenas quantidades, originários em plantas e animais, hoje podem ser produzidos em grande escala, em grande quantidade, por intermédio do que é chamado de organismos recombinantes. Isto é, quando você pega na sua casa e você pega uma planta e mistura com a muda de outra planta, você vê, por exemplo, uma rosa que tem cores diferentes. E você fala de enxerto, não é isso que você fala? De enxerto? Então isso se fala na bioengenharia de uma ação recombinante. É um termo mais bonito para dizer o que você já usa lá na sua casa, de enxerto. Então aí é o código genético que eu falei para vocês. Antes dos cientistas poderem utilizar essas técnicas do DNA recombinante, isto é, modificar o ser a partir daquela programação inicial da célula, eles precisam então decifrar o código genético. E daí saiu o que foi chamado, eu vou citar daqui a pouco, o projeto Genoma. Descobriram, por exemplo, que o DNA se constitui de uma molécula formada por uma dupla fita em espiral, formando uma hélice, que é esse desenho que está aqui. Então aqui nós temos o DNA genoma, transcriptoma, que você faz a mudança dele e vai dar a proteína aqui. Então você tem como uma espiral. Vou mostrar esse desenho mais para frente para vocês. Cada gene desse ácido, DNA, é um segmento de uma fita de DNA, que se transcreve, se decodifica numa determinada proteína, que é uma substância, microsubstância na própria célula. Existem conhecidos cerca de 20 aminoácidos diferentes que formam então as proteínas. E o tamanho das proteínas, bem como a ordem dos aminoácidos que as formam, varia enormemente. Então é como que uma fita, estão vendo? Helicoidal, e aqui existem diversos aminoácidos que vão formando essa própria fita. Quando se fala em clonagem, há pessoas que logo imaginam seres esquisitos, né? Quem sabe criar um ser Frankenstein, um rato com orelhas nas costas, ou coisa do gênero. Sem dúvida é possível chegar a essas alterações.
Mas a clonagem como se dá? A clonagem se dá assim. Você tem que ter então o ser masculino e feminino, e você vai criar tecidos e órgãos geneticamente idênticos ao seu futuro receptor, e você vai então precisar de células germinativas, chamadas também de células troncos. E aí o que acontece? Há transferência. Nesse caso, a clonagem humana, ela utiliza do mesmo método que deu origem àquela ovelha Dolly, e a partir de uma célula adulta, em vez de haver uma procriação por uma fecundação normal, pegou-se uma célula, e destas células foi-se trabalhando no laboratório. Como a dona de casa pega o fermento e põe na massa do pão, a massa vai crescer. Então houve o crescimento daquelas células e surgiu uma ovelhinha chamada Dolly, que já faleceu inclusive de velhice precoce. Primeiro retira-se então até uma célula somática, um óvulo, e aí se retira, retira-se o núcleo da célula, e depois se implanta um DNA de um doador, de maneira que você tem uma mudança naquele ovo em si. O ovo então começa a se dividir. Pode vai passar o próximo slide. O ovo começa então a se dividir, era um só, passam a ser 4, e isso é chamado de segmentação, como se tivesse sido fertilizado. E é nessa etapa que a clonagem terapêutica, a clonagem para trazer benefício à saúde, difere da clonagem reprodutiva. Se o embrião for implantado no útero de uma mulher, vai resultar num bebê idêntico ao DNA implantado. Se isso for trabalhado em laboratório, poderá então, enfim, se transformar em outras células. O próximo vai mostrar o crescimento dessa célula, começa a se dividir, como eu disse, em números pares, e vai cada vez mais aumentando. A próxima transparência, depois, pode pular, mais uma. Vocês vão ver a formação de diversos tecidos diferentes. Os cientistas já conseguem manipular essas células de maneira que elas possam produzir tecidos como de músculos, de sangue, tecido ósseo ou qualquer outro tecido. Então a pessoa tem um problema no fígado, ela vai receber algumas células que vai gerar um novo fígado para ela. Isso então é chamado de clonagem terapêutica ou engenharia genética terapêutica, utilizada para o benefício da saúde da pessoa. Quando isso trabalha-se para que forme um novo ser, aí entra então o processo da clonagem em si. Na engenharia genética não se almeja apenas a cópia do ser humano, não apenas a clonagem. Há esforços e aplicações de terapias genéticas que se destinam então a curar doenças de causa genética e aperfeiçoar características da raça humana. Há uma série de doenças genéticas, doenças que vêm, nós dizemos na linguagem popular, de nascença, sabem disso, né? Isso é de nascença. A pessoa tem, por exemplo, mal de Parkinson. Depois de uma certa idade, a pessoa começa a tremer a mão, começa a ter diversas dificuldades, não por um derrame, mas isso é um dos principais sintomas do mal de Parkinson, uma doença geneticamente constituída. Então, o que se pretende é trazer saúde à pessoa que tem uma doença como essa, ou uma pessoa que tenha, por exemplo, uma enfermidade que é o mal de Alzheimer, em que o cérebro começa a perder as células nervosas, as células do cérebro, do córtex cerebral, começam a se envelhecer e morrer, e a pessoa então começa a perder a memória, e ela começa a entrar num estado de degenerescência mental, ou demência, como muitos falam. Fulano esquece tudo, a pessoa já está com uma certa idade, no fim ela vai descobrir que está com mal de Alzheimer. E essa doença é incurável, é uma doença genética. Então se trabalha hoje para se descobrir maneiras de se substituir aquelas células que estão morrendo por células novas e assim por diante. Então isso já tem sido objeto de pesquisa. Então isso é chamado de terapia genética. Em vez da pessoa tomar um remédio, ela vai receber a injeção de células que vão produzir novas células dentro dela. É diferente do medicamento, do antibiótico ou coisa do gênero. O mais divulgado projeto de engenharia genética, como eu falei para vocês, foi chamado de Projeto Genoma Humano, que foi aprovado em 1988 nos Estados Unidos.